Então vamos lá, nós vamos agora para a aula 15, se não me engano, mais ou menos metade da disciplina, a gente está chegando, com vários tópicos que a gente já viu agora, a gente já cobriu boa parte do que a gente tem para ver. Depois vamos sobrar alguns tópicos avulsos para ver para frente, mas importantes também. O que nós vamos ver na aula, o que nós vamos ver aqui na aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos ver, novamente nós vamos falar sobre o radix, certo? E aí eu vou mostrar para vocês como é que um truquezinho do radix que a gente precisa na hora de implementar. Vocês vão ter que implementar o radix depois, não é difícil. O radix ele vai ser implementado baseado no counting, é a maneira mais natural. O radix ele funciona com qualquer método estável, não precisa ser um método, não precisa ser o counting, mas é o mais natural de todos de usar é o counting. O radix, da onde vem a palavra radix? Radix é uma outra maneira no inglês de falar base. Base. Então, por exemplo, você fala base decimal, base binária, base hexadecimal. Aí você poderia falar radix também, radix decimal, radix. Por isso que vem o nome. Então, ele é meio que a ideia do método, ele pode ser usado de várias maneiras, de várias formas, mas a ideia do método é que você trabalhe com bases, tá bom? Então, vamos lá. Gustavo vai ajudar. Eu vou compartilhar aqui. O que nós vamos fazer aqui? Nós vou mostrar, na aula passada, o que a gente fez no Radix foi com um modo texto, né? O que nós vamos ver aqui agora é como é que seria o Radix aqui na nossa ferramenta de simulação, tá? Nós temos aqui 50 números, 50 valores, então ele vai até 100. Vamos colocar um pouquinho mais, vai? Vamos colocar aqui, pode ser, vamos colocar 60. 60 números aqui. Apesar de que fica um pouco bagunçado os números lá em cima, eu acho que é importante que a gente tenha um pouco mais, tá? Tudo bem, Gustavo? Beleza, Consegue ver os números aí? consigo sim. Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Olha, nós vamos fazer o passo a passo do Radix. E o que a gente vai fazer na primeira passada? A primeira passada, ela vai isolar, no caso aqui eu estou usando o Radix com base 10, certo? E a gente vai isolar os números, de todos os números, a gente vai olhar só para as unidades, certo? Então, uma coisa que a gente tem que ver é como é que eu faço algoritmicamente isso, não é tão difícil. Eu vou usar um resto de divisão, mais divisão para poder fazer isso. Só que eu tenho que conseguir isolar somente as unidades, certo? Então, quando eu for fazer a passagem aqui, o eu vou fazer o counting, mas é um counting olhando as unidades. Então, por exemplo, você consegue ver o número que está aqui nesse primeiro? Sim, 29. 29. Então, na verdade, esse cara aqui, você vai olhar para ele como se ele fosse apenas o 9. 9. O próximo número vai ser olhado como se fosse apenas o 5. O próximo número vai ser olhado como se fosse apenas o 1. Esse número aqui vai ser olhado apenas como se fosse o 85. Então, quando a gente colocar o radix para rodar, então lembra, ele está fazendo um counting aqui, ó. Fazendo um counting. Ele tem um vetor auxiliar. Qual é o tamanho do vetor auxiliar que ele está usando aqui? Ele tá usando 10, né? 10. De 0 até 9. E aí, olha, qual contador, qual posição do vetor que eu vou incrementar nesse momento aqui? Posição 1. Posição 1. E aqui? Posição 1 também. 1 também. Repara, isso é importante, até que a gente estava discutindo antes de começar a gravação, isso aí é muito importante. É importante que na hora que você tenha um elemento, saber qual contador eu vou incrementar tem que ser O de 1. Certo? Eu tenho que fazer essa operação em O de 1. Se eu não fizer essa operação em O de 1, o counting perde a graça dele. Tem que ser rápido. Então, se eu tenho um vetor de 10 posições e eu quero incrementar o cara da posição 1, eu vou na posição 1, incremento. Isso é O de 1, tá? E aí eu vou continuar fazendo para todo mundo aqui. Quando ele terminar, o que ele faz em seguida? Ele vai posicionar todo mundo de acordo com a unidade. Não sei se vocês chegaram a fazer isso, mas olha só. O 29 foi lá na ponta, o 45 ali no meio, o 61 ali. Por que isso? Por que foi feito dessa forma? Porque o 29 tem o último dígito 9, 45, o último dígito 5. Então, o counting descobriu aonde que deveria ir o 45. O primeiro cara com valor 5 vai estar naquela posição que ele acabou de colocar ali. E aí, continua. E aí ele vai, ó, tá montando todo mundo ali. Ó, o 101, por exemplo, que a gente sabe que vai estar lá no final, mas onde ele apareceu aqui? Porque ele foi só pelo dígito 1. E a gente continua. Quando a gente termina, não parece que a gente fez grande coisa, mas a gente fez sim. Esse cara, ele está ordenado
considerando somente as unidades. Olha, todo mundo aqui termina em 0, todo mundo aqui termina em 1, depois vem os caras em 2, os caras em 3, em 4, em 5, em 6, em 7, em 8 e até 9, tá? A gente copia, todo mundo lá para cima, e aí a gente vai fazer de novo, tá? A gente copiou, e aí a gente vai fazer de novo. Só que agora, quando a gente for fazer, a gente vai olhar as dezenas, a gente vai olhar o segundo dígito, tá? Vamos olhar o segundo dígito. Então, nesse caso aqui, qual que eu vou considerar aqui, Gustavo? O 4. Vou considerar o 4. Aqui, 7. o 7. Aqui, 2. o 2. Aqui, 2. o 2. E beleza. Então, se a gente continuar aqui, olha, vamos fazer até mais rápido. Se a gente for fazer aqui, na hora que a gente for... Pera lá. Na hora que a gente for colocar o 40 agora vai ser colocado em relação à posição 4. Aí, é importante que na hora que eu fizer isso daqui, eu não atrapalhe as unidades. Por isso que tem que ser um método estável nesse momento. Na hora que eu for colocar o 40 na posição dele, se eu ignorar que eu já fiz a ordenação pelo 0, eu vou perder o que eu fiz anteriormente. Por isso que a ordenação agora tem que ser uma ordenação estável, por isso a gente escolheu o counting, que é uma ordenação estável. Poderia ser qualquer outra, se você chegar a uma conclusão, bater o olho aqui e falar assim, não, eu vou utilizar aqui o insertion. Tudo bem, vai funcionar. Vai funcionar. O counting ele é melhor nesse caso em particular, mas poderia ser feito com o insertion também. Então, olha, estou posicionando aqui todo mundo. Beleza? Tá indo lá. Tranquilo. Agora copio todo mundo lá para cima. E aí ele já ficou com uma estruturinha um pouco diferente. Nós vamos passar de novo, certo? Só que agora a gente vai considerar somente as centenas. Vamos passar outra vez considerando as centenas. No caso aqui, nós temos somente caras com centena 1 e caras com centenas 0, certo? Então, nesse caso aqui, esse daqui vai ser o 100, aqui é o 1, é o 101, aqui é o 2, o 3 e assim por diante, tá? Então, nós vamos passar aqui, agora a gente vai dividir em 2 casos, mas de qualquer forma a gente estava preparado para dividir em 9, a gente não sabia que só tinha 2, tem o vetorzinho auxiliar de tamanho 9 lá, a gente vai passar por todo mundo, certo? E mesma coisa. Só que agora, quando a gente for fazer, olha, agora todo mundo vai entrar no seu lugar, tá? Esse é o Radix, é a maneira com que a gente está fazendo aqui, está fazendo ele em base 10, poderia ser em qualquer outra base. Poderia ser feito em base 2, poderia ser feito em base 15, poderia ser feito em base 21. Qualquer base serviria para fazer o Radix, tá? Não tem nenhum motivo. Normalmente a gente faz na base que é mais natural para o computador. É importante que a gente saiba fazer em qualquer uma, mas a gente faz normalmente na base mais natural para o computador, aquela que ele faz o cálculo mais rápido, tá? Se você tem que visualizar, normalmente você vai fazer em base 10, mas se você não tem que visualizar, provavelmente você vai utilizar uma potência de 2. Por que que a gente usa a potência de 2, Gustavo? Como base. Porque os bits são 0 e 1 só, né? Exatamente. Se você usa uma potência de 2, cada dígito ali vai encaixar exatamente num grupinho de bits. E aí você vai fazer as operações diretamente nos bits, tá bom? Bem, alguma dúvida? Professor, uma limitação possível desse método aí, que eu Uhum. parei de pensar, eu acho que nenhum dos anteriores tinha, é que não pode ordenar nenhum. Ele não pode ordenar um vetor se tiver algum número negativo, né? Então, Que não tem aí na questão visual, mas não, Normalmente quando a gente vai fazer, a gente utiliza vetores positivos. Dá para tratar números negativos também, principalmente se você estiver trabalhando com um módulo e tudo mais, você consegue lidar com vetores negativos, mas mas a implementação complica, certo? float também não, né? Oi? Claramente. Oi? Float também não, né? Porque o uso de comparação você pode fazer, Não. só tipar eles como float, mas Exatamente, de comparação. exatamente. Total. É mais uma restrição. Ou seja, na verdade, o Radix ele é bem legal e tudo mais, mas ele é muito restrito. Só que daí, repara, por outro lado, cara, o counting é linear. O Radix, rodando 3 vezes aqui, é linear. Ele é muito, muito rápido, sabe? Muito rápido mesmo, tá? Podemos fazer uma seguinte consideração também. Eu posso falar tranquilamente, o Radix é o cara linear e tudo, ele vai ser linear sempre?
Não, porque tem uma pegada, tá? Vamos supor que eu vou aumentar o tamanho de n. Eu vou aumentar o tamanho de n. Aí a pergunta é, o número de elementos aumenta também com n ou não? O número de elementos diferentes aumenta com n ou não? Então imagina o seguinte, ó, no simulador aqui. Se eu estiver trabalhando no simulador, do jeito que ele está trabalhando, se eu pegar muitos elementos, aí não dá para visualizar nada, né? Mas se eu pegar muitos elementos, esse daqui agora, ele vai, normalmente o simulador ele gera de 0 até o dobro do número de elementos, os aleatórios que ele gera aqui, entendeu? Então o que acontece? Agora eu tenho, nesse caso aqui, eu tenho 3 dígitos, tá? Mas se eu colocar mais um elemento, mais uma quantidade de elemento aqui, foi para 4 dígitos. Então agora, se eu rodar esse cara aqui, vou rodar de 1000 em 1000, ó. O número de, se você dizer, o número de casas, né, digamos assim, seja base 10 ou base 2, Sim, depende do log, né? exatamente, exatamente. Então repara, do jeito que eu fiz o simulador, ele está colocando o número a faixa de elementos, ele vai de 0 até o dobro de n. Mas isso foi uma decisão minha na hora de fazer o simulador, que funcionou para todos os outros e tal. Mas quando você vai para o Radix, significa o seguinte, olha, quando eu dobrei o número de elementos, agora eu tenho 4, eu tenho que dar 4 passadas para conseguir ordenar, certo? Eu tenho que dar 4 passadas. Dei uma, agora eu vou dar a segunda. Eu acho que eu estou na terceira, já não me lembro mais. Certo? Agora, essa é a última. Eu tive que dar 4 passadas. Se eu conseguisse aumentar, eu não vou conseguir porque o simulador limita o tamanho de elementos aqui, mas se eu aumentar bastante e a minha faixa aumentar também, mesmo para o Radix, repara, o Radix não está limitado agora a ter uma quantidade fixa, por quê? Porque eu separo dezenas, unidades, dezenas, centenas, milhares e tudo mais. Só que veja o que está acontecendo. Se a quantidade de elementos ela varia também, a faixa dos elementos também varia com n, a quantidade de passadas está variando com n. E está variando como, Gustavo? Qual é a relação que existe entre a quantidade de passadas e esse n que eu estou usando aqui? Ele é uma coisa que a gente pode considerar, né? Pode ser considerado ele só, né? Não, não é isso não, não é essa a resposta não. Repara. Uma mais a cada dígito. Uma mais a cada dígito. Quantos dígitos tem um número? Como é que eu calculo a quantidade de dígitos de um número, dado um n qualquer? Você pega... Eita. Matematicamente falando. Acho que você vai dividindo ele por 10. Sim, tudo bem. Tudo bem. Divide por 10 e tal. O que te parece isso? Qual fórmula matemática vai resultar isso? Log? Log. Vai dar um log de n. A quantidade de dígitos num elemento, de um número, é log do número. Certo? Sim. Então, se você não limita, mesmo o Radix, se você não limita o valor superior e deixa o valor superior oscilar com n, você vai cair com o log de novo. Você vai ter um log de n aparecendo ali de novo. E aí você vai ter o log de n vezes os n's de cada passada. Cada passada é n, é linear. Mas você vai fazer log passadas. Então você voltou ao seu log de n. Tá? Então mesmo o Radix não resolve totalmente isso. Mesmo o Radix, se você deixar o n totalmente... Não sei se vocês entenderam. Olha só o que está acontecendo. Conforme eu aumento o meu tamanho do vetor aqui, ó, conforme eu aumento o tamanho do vetor, eu estou deixando aumentar também o meu valor máximo. Eu não deixei o meu valor máximo fixo. O meu valor máximo também aumentou conforme eu aumentei o n. Significa que a quantidade de passadas que eu vou fazer vai depender desse n. E aí, se eu aumentar o n, a quantidade de passadas vai ser log de n. Log na base 10, mas aí vocês lembram que mudança de base é só uma divisão por constante. Então, se é log na base 10, log na base 2 é log, você vai voltar para o n log n, tá? Então, essa é um detalhe importante no Radix. Mesmo o Radix, mesmo ele sendo bom, mesmo ele permitindo que você faça as coisas de forma linear, quando você usa o counting, eu estou pressupondo que a quantidade de dígitos dos elementos não aumenta com n. Perceberam? A quantidade de dígitos que eu tenho nos valores dos elementos tem que ser fixa. Não pode depender de n. Se depende de n, você perdeu toda a linearidade do método.
e ele vira n log n de novo, tá bom? Não é ruim, porque o método é eficiente, mas tem isso daí. Diga, Gustavo. Por isso que, tipo, entra naquele caso do, tipo assim, é que porque, quando eu tinha falado de uma constante, que a gente Uhum. pode, constante não, né, que a gente poderia falar que ele é linear, mesmo sendo 2n, 3n, 4n, Sim, né, sim, mas aí entra naqueles casos que a gente tem que analisar quando ele tende a um número muito grande, né. exatamente. E o que vai acontecer nessa situação, entendeu? Então, o Radix, ele tem várias vantagens, ele é bem interessante, ele é relativamente simples de implementar, é surpreendentemente simples de implementar, mas ele tem essas restrições que você tem que considerar. Ele só vai te garantir o N quando a quantidade de dígitos for fixa. Se a quantidade de dígitos depender de N de algum jeito, ele perde, vira N log N, e aí, no caso, não sei o que você faria. Tá bom? Bem, deixa eu parar a gravação.